Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E para essa tarde o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas. Amém? Aleluia. Eu não vou dar um tema não. Para a redação ter um pouquinho mais de trabalho para entender o tema e postar. Mas eu te convido a abrir tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 20. Gênesis 1, 20. Você sabe que Gênesis é o início de tudo. Então, em Gênesis vai mostrar o plano perfeito de Deus. Como era antes do pecado, como era antes da queda, qual o propósito da criação, qual o design inicial perfeito de Deus, sem a interferência do pecado, sem a nossa queda e a nossa escolha pela desobediência a Deus. Gênesis 1, 20, na versão ARA, vai dizer assim: Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Diga, era bom. Aqui nós vemos que Deus ordenou, através da sua palavra, que as águas se enchessem de seres viventes. E aí ele fala das aves, ele fala dos peixes, ele fala dos grandes animais, tanto aquáticos como também os que rastejam. E aí, no versículo 22, ele continua: E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, nós sabemos que Deus criou o mundo em 6 dias. Eu estava esperando, porque eu sei que fica aquela dúvida, em 6 dias ou em 7 dias. Em 6 dias e no sétimo ele descansou, né? Então, aqui foi o quinto dia. Então, nesse dia, nós vemos que Deus criou os animais marinhos, os animais também terrestres, alguns deles foram criados no quinto dia. Deus abençoou, mandou se multiplicar, mandou serem fecundos, mandou encherem, né, as águas dos mares, encherem a terra. No versículo 24 vai dizer: Também disse Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então a gente vê que tudo que Deus criou era bom. Ali acabou o quinto dia, então depois do quinto dia, aqui o que a gente leu, começou o sexto dia. Amém? Também disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui a gente vê, no quinto dia, Deus ordena que o mar produza peixes. No sexto dia, Deus ordena que a terra produza árvores e produza animais. Ou seja, Deus não foi lá, colocou a mão na massa e fez os peixes. Mas ele disse para a água: produza peixes, produza vida, deu uma ordem para essa vida que foi criada. Olha, você está abençoado, se multiplique, cresça, povoe a terra. Depois, criou da terra, ele deu a ordem: produza animais, produza árvores e os abençoou também. Disse: multipliquem-se, povoem a terra. Tudo que Deus criou era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Aí no sexto dia, a gente vê aqui, antes, quinto dia, água, produza peixes. Depois terra, produza animais, produza árvores. Aí depois ele diz: agora nós.
Ou seja, nós quem? A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora nós façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu acho que isso era uma parte poderosa, assim. Isso era uma parte para tu dizer, glória a Deus! Eu vou te dar outra chance. Agora Deus se reuniu e disse, agora nós façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Obrigado pela espontaneidade de vocês, eu gosto disso assim. Então, o mar cheio de peixe. Se eu tiro o peixe do mar, o peixe morre. Por quê? Porque a essência do peixe está no lugar onde ele foi criado, o mar. A árvore, eu tiro a árvore da terra, eu solto ela da terra. Se eu não a plantar novamente, ela vai morrer. Por quê? Porque a essência dela está na terra. A terra produz a vida, a substância para a árvore, para que a árvore cresça. E é interessante que tudo que tem na natureza, você vê o poder de Deus fazendo com que as coisas funcionem para que haja vida e para que haja multiplicação. A árvore, ela produz fruto, o fruto cai, dentro do fruto a semente, aquele fruto ele vai ser consumido pelos fungos, pelos animais, pelos insetos, e a semente vai cair na terra. E aquela semente que caiu na terra, ela já vai produzir outra árvore. Na terra tem várias minhocas que ficam rastejando, comendo a terra e soltando o que elas comeram na terra. Isso facilita com que haja a infiltração de oxigênio dentro da terra e facilita com que as raízes das árvores possam se movimentar. E também as fezes das minhocas também produzem vida e nutriente para que as árvores se fortaleçam naquilo ali. Então você vê um ecossistema criado para se retroalimentar e para que a vida continue naquilo ali. Mas se eu tirar daquele ambiente que foi preparado por Deus para se retroalimentar e para se multiplicar, se eu tirar a árvore morre. Por quê? A essência da árvore está na terra. A essência do peixe está no mar. E a essência do homem está em Deus. Porque Deus criou o homem de si, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós fomos criados nele. Então nele está a nossa essência, nele está a nossa vida. O homem não pode viver separado de Deus, desarraigado de Deus. Não há vida. Se eu tivesse um aquário aqui, tirasse o peixe, colocasse aqui em cima, você iria ver o peixe se debater ou veria ele morto? Se debater. Por quê? Porque ele foi tirado agora da água. Ele foi tirado da sua essência. Mas pelo tempo que ele permaneceu na água e pelo pouco tempo que ele está fora da água, ele ainda se debate. Ainda existe vida nele, mas por um pouco mais de tempo. Porque logo ele morrerá. Porque ele está longe da sua essência. Tem muita gente que está aí vivendo e pensa que está vivendo, mas na verdade está sobrevivendo, porque foi desligado de Deus. E está destinado a uma morte eterna, porque está afastado de Deus. Mas aqui nós vemos, depois que Deus criou o homem, ele disse, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra, que rastejam pela terra. Ou seja, tudo que Deus criou antes, Deus sujeitou ao homem. Tudo que Deus criou antes, Deus colocou o homem para governar sobre toda a sua criação anterior. Por quê? Porque o homem representava o próprio Deus na terra. O homem representava o próprio Deus na terra. Originalmente, na criação, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para representar o próprio Deus na terra e dominar sobre a terra. Ou seja, todos os recursos da terra estavam sujeitos ao homem. Todos os recursos da terra foram criados para o homem. Então, primeiro Deus criou os recursos, depois ele criou o homem e colocou para dominar sobre os recursos. Então, antes que nós viéssemos a existir, o recurso para a nossa existência já havia sido criado. Antes que nós viéssemos a existir, a provisão para a nossa existência já havia sido criada. Então Deus não nos criou e disse, e agora? Como é que eu vou sustentar ele? Agora faço isso, faço aquilo, crio os peixes, crio os animais, crio tudo. Não, eu crio tudo e agora que tudo está pronto, vem cá e toda a tua provisão já está pronta.
Então, quer dizer que alguém que foi criado por Deus não deve ter falta de provisão? É. Quando a mulher engravida, os seus seios eles começam a aumentar de tamanho. Por quê? Porque está se preparando para gerar a provisão para aquele bebê que está sendo gerado na barriga. Quando aquele bebê nasce, falar em mulher grávida, quando aquele bebê nasce, já tem a provisão pronta para ele. Então, antes do bebê nascer, a provisão foi gerada. Antes do bebê nascer, toda a estrutura da mulher foi alterada para que pudesse dar vida àquele bebê. Então, nós que somos crentes, nós que somos criação de Deus e filhos de Deus, nós não devemos temer a falta, porque Deus é o nosso provedor. O problema é que, às vezes, a gente está querendo trabalhar para gerar a provisão, quando Deus já gerou a provisão antes que a gente viesse trabalhar. E aqui, ele colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Ou seja, o trabalho, ele não é uma maldição do pecado. O trabalho, ele veio antes do pecado. Existia um trabalho a ser feito. Existia um cultivo a ser feito. Existia uma proteção a ser feita no jardim. Existia uma lei da semeadura em operação desde antes do pecado. Então a lei da semeadura, ela já vem desde antes do pecado. E ela é parte do trabalho do homem. Só que o trabalho do homem é para administrar os recursos que Deus já deu, não é para gerar recursos. Nós não fomos chamados para trabalhar para gerar recurso, mas trabalhar para administrar o recurso que Deus já nos deu. Mas alguém pode pensar, mas pastor, não é essa a minha realidade. Mas pastor, eu tenho trabalhado tanto. Como diz aquela música, né, de Rosa Weber. Ludmilla Ferber. Rosa Weber é do STF. Meu Deus do céu. Eu dou 3 dias ao pastor para se explicar porque citou o meu nome. Então, Ludmilla Ferber diz: tenho trabalhado tanto. E às vezes a gente entra nessa de eu preciso fazer, eu preciso gerar, eu preciso trabalhar, eu preciso. E quanto mais a gente se esforça, menos a gente descansa no esforço que Deus fez por nós. Quanto mais a gente se esforça, menos a gente tem tempo de meditar nas verdades daquilo que Deus fez pela nossa vida, para que a gente possa usufruir do que Ele fez. Tem gente que está trabalhando tanto que não tem tido tempo de usufruir daquilo que Deus deu, porque quer receber do usufruto do seu trabalho. Mas Deus não nos chamou para usufruirmos do nosso trabalho, mas do trabalho dele. Ah, pastor, então eu devo deixar de trabalhar? Não. Você deve trabalhar debaixo da consciência de que a provisão já foi preparada por Deus para mim e para a tua vida. E que onde nós passarmos, a provisão vai nos acompanhar. A provisão já foi feita antes e eu passo e a provisão chega para mim. Eu sou um imã de oportunidades. Eu sou um imã de recursos. Eu sou um imã de provisão. Ei, essa deve ser a nossa declaração de fé. Porque quando a nossa realidade não está compatível com a palavra, não é a palavra que deve mudar. Não é o meu entendimento do que está escrito que deve mudar para abraçar aquilo que eu estou crendo. Eu devo mudar o meu entendimento para abraçar aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Existe um descanso na fé. Aqui, quando Deus criou o homem, abençoou, disse: sede fecundo. Depois, o que foi que Deus fez? Depois do 6º dia. Capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então nós vemos aqui que Deus nos criou, nos abençoou, criou toda a provisão antes de nos criar, ou seja, para nós. Por quê? Porque depois da provisão, ele disse: o que é que eu vou fazer com isso? Não, eu vou criar o homem. Não. Desde antes de começar a criação,
Tudo que ele começou a fazer, ele fez pensando em nós. Então ele fez a provisão, nos fez para usufruir. E depois que ele nos fez, a primeira coisa foi descansar. Ou seja, depois de nós veio o descanso. Então o nosso primeiro dia na terra foi o descanso. Nós começamos com o descanso. Mas você sabe que Deus não cansa? E por que Deus descansou? A palavra descansar no hebraico é a mesma palavra para usufruir. Aproveitar. Usar aquilo que ele fez. Descansar naquilo que ele fez. O descansar não deve ser uma resposta ao cansaço. O descansar de Deus deve ser uma resposta à provisão dele, onde eu vou usufruir daquilo que ele providenciou para mim e para a tua vida. Sabe quando está tendo falta de provisão na nossa vida? O nosso esforço não deve ser, eu vou trabalhar mais. O nosso esforço deve ser, eu vou meditar mais nas Escrituras, eu vou declarar mais a palavra, eu vou gerar mais essa realidade dentro de mim, porque aí as coisas do lado de fora vão acompanhar aquilo que eu sou por dentro. Primeiro eu mudo por dentro, primeiro eu mudo a minha mentalidade, eu renovo a minha mente com a palavra, e depois as coisas do lado de fora vão acompanhar aquilo que eu sou por dentro. Tem gente que vive reclamando da vida e tem uma vida muito ruim. Aí às vezes a gente fica, mas também ele reclama, também a vida dele é muito ruim. Mas ele reclama porque a vida é ruim ou a vida é ruim porque ele reclama? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, aquilo que eu falo vai gerar para mim vida ou morte. Bênção ou maldição. Eu estava conversando hoje com um casal aqui da igreja que a irmã foi promovida. E eu falo isso sem citar o nome dela, mas com muita honra, muito carinho pela família. Mas para trazer um exemplo para nós. Foi promovido, disse, glória a Deus, que bênção. Assim, eu sei que eu vou enfrentar muitos desafios agora. Eu sei que eu vou ter muitos inimigos agora. Eu disse, pare. Tá chegando na igreja agora, tá tudo bem, tá aprendendo a palavra. Mas o problema é que tem crente antigo falando coisa parecida. Se eu sei que eu vou ter muito inimigo agora. Eu disse, pare. Por quê? Aquilo que você fala é aquilo que você vai viver. Então a pessoa entra numa nova função com fé. Eu vou ter muito problema. E deixa eu te dizer, aquilo que você diz, crendo no coração e não duvidando nele, mas crendo que se fará o que diz, assim será com você. Seja bom ou seja ruim. Então se eu vou ter muito problema, aí entra. Uma pessoa olhou para ela, né, olhou para você, aí você, olha aí, ó. Meu primeiro inimigo se levantando. Aí a pessoa passa e dá bom dia. A pessoa não ouviu, aí não responde o bom dia. Olha aí. Antes me respondia o bom dia. Mas agora, então a tua fé começa a ver em tudo coisas para basear aquilo que você falou, aquilo que você está crendo. Os nossos olhos começam a procurar coisas para certificar aquilo que a gente falou. É como eu já falei aqui algumas vezes sobre a atenção seletiva, o foco seletivo. A gente está querendo comprar um carro, um Etios vermelho. Cadê Vitor? Comprar um Etios vermelho. Onde a gente passa, a gente começa a ver Etios vermelho, Etios vermelho, Etios vermelho. Rapaz, todo mundo começou a ter a mesma ideia que eu de comprar Etios vermelho. Não, é porque a gente passava distraído. Agora que a gente está ligado nesse carro, nesse modelo, nessa cor, a gente começa a ver em todo canto. Porque o nosso foco se mudou para aquilo. Então eu creio, Deus é o Deus da provisão. Deus criou a provisão para a minha vida, por onde eu passo, provisão. Provisão, provisão, bênção, bênção, bênção. Por onde eu passo, oportunidade, oportunidade, oportunidade. Crescimento, crescimento, crescimento. Por quê? Porque o meu foco está nisso. Eu estou com expectativa nisso. Estava conversando com o Saulo na conferência, pastor Saulo, na conferência de ministros. A gente tomando café junto, conversando. E ele estava dizendo, a gente estava conversando sobre corrupção, né, no mercado de trabalho e contratos e tudo. E ele estava falando de umas indicações que ele fez e tinha gente que estava querendo tirar vantagem. Olha, eu te coloco nisso aqui, mas se tu, né, me der em contrapartida isso aqui. Eu disse, não vou fazer não, perdeu o contrato. Aí ele disse, mas quando eu perco um contrato assim, quando eu perco uma oportunidade assim, eu já fico aceso. Digo, pronto, Deus vai me compensar com algo muito maior. Cadê? Cadê aquilo que Deus vai me dar? Vem algo muito maior.
Então vem. Por quê? Porque está em expectativa, ativa, algo ativo, esperando. Ei, a fé ela tem uma atividade, a fé ela tem uma ação correspondente. Ei, cadê a oportunidade? Cadê aquilo que Deus vai me dar? Cadê a bênção que vem para a minha vida hoje? Cadê a provisão que vem para a minha vida? Ei, a gente tem que andar assim todos os dias. Ei, a gente tem que ter expectativa. Expectativa, ativa, todos os dias. Temos que ser ativos em nossa fé, todos os dias. Certos de que o melhor Deus já fez por nossas vidas. Então vai chegar, a provisão está a caminho. Ei, mas deixa eu perguntar para você, quais são as tuas confissões de fé? O que é que você tem declarado? O que é que você tem dito? Naquele grupo de leitura da palavra que nós temos, eu coloquei uma lista de confissões de fé voltadas especificamente para a provisão financeira. Se você está lá, você deveria, né, pelo menos se você está crendo para provisão financeira, estar fazendo essas confissões de fé diariamente. E se eu não estou lá, pastor, você pode falar com qualquer pessoa que está aqui na igreja, ela pode colocar você no grupo. Esse grupo é aberto para qualquer um. Meu irmão, se eu creio que o que eu digo vai gerar vida para mim, por que eu não sou intencional no que eu digo? Não, já pensou se a gente cresce mesmo nisso aí? Não, eu creio que aquilo que eu falo vai ser gerado na minha vida. Você crê nisso? Agora não precisa levantar a mão para essa segunda pergunta, não. Você tem uma lista de confissões de fé? Você tem uma lista de declarações que você faz de forma intencional para que aquilo seja gerado na tua vida? Qual é a área que você está precisando de uma intervenção de Deus? Eu estou precisando na área de saúde. Qual é a tua lista de confissões relacionadas à saúde? O que é que você crê relacionado à saúde? A gente teve uma das ministrações lá, na conferência de ministros, da esposa do pastor Clícia. O nome dela é Clícia. Eu esqueci, Renato. Clícia Galdar. Ela é ministra e ela é psicóloga de formação. E ela estava falando sobre, né, o que tem acontecido muito de diagnósticos de TDAH, de autismo, de crianças de alguma forma atípicas. E isso não é considerado doença. Né? O TDAH, o autismo não são considerados doenças. Mas o cérebro da pessoa, ele funciona de uma maneira diferente. Né? Atípico, de uma maneira diferente. Mas se é atípico, quer dizer que não é típico. Não é, aí entenda, não é normal. Não é da forma como a maioria funciona. E isso traz, muitas vezes, algumas limitações. Limitações em relação a seus relacionamentos mesmo, né? As suas interações sociais, a atividades, a foco. Isso traz muitas dificuldades, muitas vezes, e a criança e a família precisam administrar aquilo ali. Mas se Deus é o Criador de todas as coisas, e a morte e a vida estão no poder da língua, e eu posso gerar morte ou vida através das minhas palavras, por que não gerar transformação no cérebro através das palavras? E lá na sede, em Campina Grande, 3 crianças que tinham diagnóstico. Eu não sei específico qual o diagnóstico, mas já tinha sido dito pela medicina. Jamais vai falar. Jamais vai falar. E para quem estuda neurociência ou estuda algo relacionado a isso, sabe que até os 7 anos existe a formação da fala da criança. Se alguém passa dos 7 anos e não desenvolveu a fala, a neurociência diz que não vai mais desenvolver, não vai falar mais. E uma criança de 7 anos, depois de um culto, onde se pregou cura, onde se pregou restauração, onde se pregou transformação, onde se pregou mudança, inclusive cerebral, e se orou relacionado àquilo, depois a criança foi para a escola, quando voltou, quando a mãe foi buscar, o pai foi buscar, disse, pai, ela falou. E a criança chegou e falou com a mãe. Teve uma criança que tinha um hiperfoco em bola de futebol e futebol, né? E não falava. Num dos treinos que ele foi, e o médico disse, você nunca vai ouvir a voz do seu filho e nunca vai ver ele olhar nos seus olhos. Porque uma das coisas que acontecem em algumas crianças atípicas é não olhar nos olhos de ninguém. E quando terminou o treino, que a mãe chegou para buscar, a criança veio, olhou nos olhos dela ou foi do pai, eu não lembro. Foi dela, não foi da mãe. Olhou nos olhos da mãe e disse, mãe, eu te amo. Nunca havia falado. Tinha um diagnóstico que nunca ia falar.
que nunca ia olhar nos olhos. Sabe, não importa qual o diagnóstico, Deus tem algo poderoso para fazer na vida daqueles que creem. Sabe, que tal começar a mudar a realidade, que existe provisão de cura, existe provisão de transformação, existe provisão de finanças, existe provisão do que for necessário para as nossas vidas. Ei, mas se eu me abraçar com o vitimismo, eu jamais vou mudar a história da minha vida. Por quê? Porque a posição de vítima é uma posição confortável muitas vezes. As pessoas vão ter pena de mim. As pessoas vão me ajudar. As pessoas vão passar a mão na minha cabeça. As pessoas vão dizer, ei, tá tudo bem. Ei, é a vida. Ei, é assim mesmo. Ei, se conforme. Ei, nós não fomos chamados para falar aquilo que vai massagear o ego das pessoas e vai deixá-las em uma posição de conforto. Ei, nós fomos chamados para falar a palavra de Deus e ela carrega vida e poder para transformar. Mas ei, eu faço isso a partir de um descanso. Não é um esforço para fazer isso, é entender o trabalho que Deus já fez por mim. E eu entender, agora eu descanso, eu declaro descansando, sabendo que eu já tenho a provisão. Entende? Não é um esforço para gerar, é um esforço para descansar no que ele gerou. Tá meio complicado, né? Esforço para descansar, não, né? É porque esforço e descanso são duas coisas que são opostas entre si. Porque se eu me esforço, eu não descanso. Mas a Bíblia diz para a gente se esforçar para entrar no descanso. Não é se esforçar para gerar algo, é se esforçar para entrar no descanso. Aí, aqui, a gente leu Gênesis, a gente viu o original, o perfeito, mas a gente sabe que em Gênesis 3 o homem pecou, se afastou de Deus, e Deus o expulsou do jardim. O homem passou a vagar sobre a terra passou a produzir espinhos e abrolhos, ou seja, um trabalho que era só para administrar, agora é um trabalho que tem erva daninha, agora é um trabalho que não produz tão fácil, agora do suor do teu rosto comerás. Isso aqui está escrito depois do pecado. Antes era cultivar e guardar, agora é suor para comer. Agora é o esforço humano ao invés da bênção de Deus. Mas pastor, você pode perguntar, mas eu não estou nesse lugar depois do pecado? Eu não estou nesse lugar que tem o esforço? Vamos lá. Vamos entender o que aconteceu. Em Gênesis, na mesma passagem, no mesmo contexto, ele disse, olha, vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente, mas da descendência da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a tua cabeça. Tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Quer dizer, tu vai gerar um dano nele. Mas não vai ser um dano grande, não. O dano grande vai ser o que ele vai gerar em você, esmagando a tua cabeça. O que é que estava sendo profetizado, apontado? A vinda do Messias, do Filho de Deus, do esperado, de Jesus, que iria resgatar o homem dessa condição de pecador, dessa condição da maldição que trouxe, que veio com o pecado, e ser colocado novamente no lugar que nós estávamos no Éden. No Éden, Deus vinha habitar com o homem, vinha conversar com o homem, vinha relacionar-se com o homem. No Éden existia a provisão perfeita. No Éden existia um rio que se dividia em 4, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, que tem 4 significados, cada um desses braços de rio. Aumento, rompimento, aceleração e frutificação. Aí no Novo Testamento, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rompimento, frutificação, aceleração e rompimento já estão dentro de nós. Já está dentro de mim e de você toda a vida necessária, toda a provisão necessária. Por quê? Porque aquele Messias prometido em Gênesis, ele veio no tempo certo. Gálatas 4 vai dizer, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para nos adotar como filhos, para nos tirar dessa condição. Nós sabemos, 2 Coríntios 5, 21 vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos justos em Deus, não há condenação sobre a nossa vida, porque ele se fez pecado no nosso lugar. Romanos 8 vai dizer, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão
Em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo eu fui resgatado da maldição. Lá em Deuteronômio vai dizer da bênção que acompanharia aqueles que fossem obedientes. Serás bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o teu cesto, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto dos teus animais, bendito o fruto de tudo que você fizer. Aí na segunda parte do capítulo vai dizer: mas se não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não tiveres o cuidado de fazer tudo quanto na lei está escrito, essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair, maldito o fruto do teu ventre, maldito e maldito, maldito, maldito. Porém, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar. Então, a maldição que era sobre a nossa vida, Cristo pegou para si. E nós podemos receber da bênção que era sobre a vida de Jesus, porque nós estamos em Cristo, e em Cristo não há condenação na nossa vida. Se a gente tivesse entendido isso, a gente ia dar um glória a Deus tão forte. Não, é porque a gente tem uma mentalidade às vezes de, não, mas é porque eu preciso fazer por merecer. Mas Jesus já fez por merecer. Jesus já fez por merecer. E quando eu estou nele, eu vou receber do merecimento dele. Não, pastor, mas eu quero fazer, mas não precisa. Não precisa fazer nada para receber. Claro, a partir de receber Jesus. Em Cristo, eu não preciso fazer nada para receber. Eu só preciso crer no que Ele já fez por mim e usufruir daquilo que Ele fez por mim. Mas não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, é só crer. Mas e aquela questão de santidade? Essa questão de santidade é uma resposta ao que Ele fez por mim. Não é o que eu vou fazer para receber. É o que Ele já fez. E aí, como eu estou nele, o pecado não me atrai mais. O apóstolo Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, em Romanos capítulo 6. Aí vai dizer: então o que eu vou fazer? Vou pecar mais para que abunde ainda mais a graça sobre a minha vida? Ele diz: de maneira nenhuma. Como eu vou viver pecando? Eu que para o pecado morri. Ou seja, eu morri para o pecado, eu estou no Senhor. A diferença é, eu não vou andar em santidade para receber. Eu vou andar em santidade porque eu já recebi. Eu não vou me esforçar a fazer alguma coisa para receber. Eu vou fazer alguma coisa correspondente ao que eu já recebi, ao que Ele já fez na minha vida, a transformação que Ele já gerou na minha vida. Mas isso parte de um lugar de fé, isso parte de um lugar de descanso. Josué, capítulo 21, versículo 43. Aqui, o que Josué passa, o que Moisés passa, é mais uma figura do Antigo Testamento que aponta para Jesus. Você sabe que o povo de Israel estava vivendo no Egito. José mandou chamar sua família, José se tornou governador do Egito, estava lá governando, os irmãos dele vieram atrás de sementes, atrás de provisão. José manda chamar toda a família, para a gente resumir, manda chamar toda a família vem, os patriarcas de Israel, que eram os irmãos de Moisés, mais à frente se tornariam os líderes das tribos de Israel. Passa um tempo, um faraó que se levantou, não reconheceu o que José fez, começou a aprisionar o povo, a escravizar o povo. Deus levanta Moisés como libertador e diz: olha, tira o meu povo de lá e leva para a terra que eu vou dar a vocês. A terra que de fato já é de vocês. Por quê? Quando eles abandonaram a terra foi ocupada. Chegou um pessoal lá, com a foice, ocupou a terra, dominou a terra e ficou lá. Aí Moisés diz: ó, levanta e vai para lá. Deus diz a Moisés: levanta e vai para lá, leva o povo de volta para a terra que já é de vocês. Ou seja, Moisés não era um líder do MST indo dominar, tomar. Não, o povo já tinha tomado. Moisés estava: vai lá, Deus disse: vai lá e toma a terra de volta, que já é de vocês. Entendeu aqui? Amém. Deus não estava mandando tomar a terra de ninguém, não. Aí eles foram. No caminho, quando estava chegando lá, o povo murmurando. Você sabe das pragas que vieram, né? Praga de sapo, praga de um bocado de coisa, as águas ficaram vermelhas, os primogênitos morreram, e um bocado de sinal, um bocado de milagre, um bocado de coisa, e o povo é tirado de lá. Chega na frente do Mar Vermelho. Senhor, e agora? Faraó está vindo aí, na frente o mar.
Atrás vem Faraó. Não, Faraó morreu ainda não. Pera aí, eu estou na parte anterior da música. Aí lá vem Faraó, o mar na frente Israel. Quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? Tá nessa parte ainda, calma. Aí Moisés fala com Deus. Deus, e aí, o que é que eu faço? Ele diz, por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas. O mar se abriu e Israel passou. Por que clamas a mim? Toca nessas águas. O mar se abriu e Israel passou. E aí eles passaram. Quando eles passaram por lá, uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia e na frente seguia. E a noite para eles tornou-se em dia. Israel prevalecia. Na frente seguia e a noite para ele tornou-se em dia. De dia. Coluna de fogo. Quer dizer, de noite, né? A música já diz. Tu sabe por causa da música, né? Coluna de fogo, durante a noite, guia Israel. De dia, Deus fazia com que nuvens fizessem com que o povo não fosse queimado do sol. E o povo vendo tudo isso. Mas o povo começa a murmurar. Mas não tem carne para a gente comer. Todo dia esse maná rei do céu. E não tem carne para a gente comer. Aí o povo murmurando, Teve uma hora que Moisés, o homem mais paciente da terra, a Bíblia diz. Moisés vira para Deus e disse, por que o Senhor não me mata? Me deixa na frente desse povo, por que o Senhor não me mata? Eu acho que tem hora que alguns pastores passam por isso, a gente não. Porque aqui é bom, mas tem alguns pastores. Não, Senhor, esse povo tão difícil, por que o Senhor não me mata, não me leva logo? E Moisés teve esse tempo, essa crise pastoral assim, ele disse, por que o Senhor não me mata? Porque esse povo murmura tanto? Porque esse povo já viu tanto a tua mão e aí Deus disse, olha, é o seguinte, eu estava ouvindo o que eles estavam dizendo. Aqueles que estavam querendo voltar para o Egito, porque Deus me trouxe para cá, para isso acontecer, para faltar as coisas, era melhor quando estava no Egito, porque não tinha isso. Você já viu algum crente fazer alguma coisa parecida assim? Não tem não. Aí Deus disse, eu ouvi o que eles disseram, é o seguinte, aqueles que disseram, que estavam reclamando, eles vão morrer no deserto mesmo, não vão entrar na terra prometida não. Agora, aqueles que creram no que eu disse, eles vão entrar no meu descanso. Eles vão entrar na terra prometida. A terra prometida é uma figura do descanso de Deus. A terra prometida é uma figura de Jesus, que é o nosso descanso. Disse, ei, esses aí, murmuradores, não vão entrar na terra. Não vão entrar no meu descanso. Aí vamos lá. Josué 21, 43. Tu estava achando que eu tinha esquecido, foi? Josué 21, 43. Coloca na NVT, por favor. O Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados. Eles tomaram posse da terra e se estabeleceram nela. E o Senhor lhes deu descanso em todos os lados, conforme havia jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos conseguiu resistir-lhes. Pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Nenhuma só de todas as boas promessas que o Senhor havia feito à família de Israel deixou de se cumprir. Todas se cumpriram. NVT. Estagiário. Tá na NVT? Fui eu que fui estagiário agora. Daqui para mim aparece NVI. Cadê? Todos se cumpriram. Tinha dito, se realizou. Oxe, na minha tá diferente, que coisa. Mas tudo se realizou, dá no mesmo. Todos se cumpriram, tudo se realizou. Tudo aconteceu conforme a palavra de Deus. Mas para quem? Para aqueles que creram. Para aqueles que permaneceram até o fim. Para aqueles que permaneceram na fé daquilo que Deus havia prometido. Ou seja, quem permanece na palavra usufrui do descanso. Aí vamos lá para o Novo Testamento. Hebreus, no capítulo 3, versículo 12. Coloca na versão Almeida, revista e atualizada. Por favor. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso
coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Perverso coração de incredulidade. A gente pensa no coração perverso o quê? Alguém que é assassino, alguém que é mau, alguém que pratica a maldade mesmo. Mas o que é que Deus chama de perverso coração? Os incrédulos. Aquele que não crê na palavra dele. Aquele que não crê nas promessas dele. Aquele que não crê na provisão dele. Se a promessa, dentro da promessa existe a provisão, não é isso? Se eu não creio na provisão, eu não creio na promessa. Se eu não creio, eu sou incrédulo. Mas isso não acontece com ninguém aqui. Amém? Mas ele diz aqui, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Aleluia! Obrigado. Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, versículo 13, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Voltando, aqui em Hebreus, ele faz muito paralelo com o povo que estava na peregrinação para a Terra Prometida. Se você lê o livro de Hebreus, e quem está na leitura bíblica, a gente está em Hebreus. Se você lê Hebreus com atenção, você vai ver que ele faz muito essa menção. E qual é o cerne da questão de Hebreus? Hebreus ela é destinada, uma carta destinada a muitos judeus que se converteram ao cristianismo. Só que o judaísmo tem muito ritual, tem muita prática, tem muito cerimonial. E o povo queria continuar com esse cerimonial. O povo respeitava muitos patriarcas, Moisés, o que Moisés fez, o que Abraão fez. E o escritor, o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer muito que, olha, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é o cumprimento de tudo que eles apontaram desde o início. Cristo não é menor do que eles. Tanto é que em Hebreus 1:1 vai dizer, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, versículo 2 vai dizer, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Versículo 3, ele, que é o resplendor da glória de Deus, a imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele vai dizer, olha, Cristo que está desde o início, Cristo que é a imagem do Deus vivo, Cristo que é o resplendor da glória de Deus. E ele diz, olha, não voltem, não queiram fazer esforço para gerar as coisas não, permaneçam naquilo que Cristo conquistou para vocês, permaneçam na posição que Cristo conquistou para vocês, sabendo que Cristo é suficiente, que ele é maior do que anjos, que ele é maior do que Moisés, que ele é maior do que qualquer um desses. E ele vai dizer, olha, que vocês jamais tenham um perverso coração de incredulidade. Ou seja, que vocês jamais duvidem do que Cristo fez por vocês na cruz, porque aquilo foi suficiente para resgatar a vida de vocês. Não deixe vir dúvida sobre isso. E aí ele vai dizer no versículo 14, que a gente já leu, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Ou seja, se a gente está nele, a gente é participante de tudo que ele conquistou para nós. Se de fato guardarmos firmes até o fim, o povo começou crendo. Eita, olha, Deus abriu o mar, olha, Deus fez isso. Mas na caminhada começa a murmurar. Na caminhada começa a dizer, era melhor a gente ter ficado lá. Chega um momento, o povo começa a murmurar por água. Não, porque Deus não dá água. Sabe, tem uma diferença em pedir, tem uma diferença de murmurar. Moisés, fala com Deus, para Deus trazer água para a gente. Mas o povo chega, Moisés, a gente vai morrer de sede aqui. Porque não tem nada, porque não tem água, porque a gente está com sede, era melhor a gente estar no Egito, era melhor isso. Rapaz, se tu lê Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, tu lê o Pentateuco ali, vai falar da história do povo saindo da peregrinação. Eu não sei você, talvez você seja mais espiritual que ele, do que eu, mas eu penso assim, rapaz, se eu fosse Deus, eu tinha matado todo mundo. Vamos começar de novo. Esse povo que eu escolhi. E Deus cogitou fazer isso também. Rapaz, Deus que é o amor. O povo conseguiu. Meu amigo,
Deus disse, Moisés, eu vou matar todo mundo. Eu vou eliminar todo mundo. Vamos começar de novo. De você eu faço outro povo. Deixa o povo morrer e eu faço de você um outro povo. Moisés disse, Deus, faça isso não. Aí o povo vai dizer o quê? Que o Senhor tirou... Claro que Deus estava querendo gerar algo em Moisés. Não era porque Deus foi convencido por Moisés. Aí Moisés, o povo vai dizer que o Senhor tirou o povo do Egito e eles morreram no deserto, que o Senhor não era poderoso o suficiente. Não, Deus, desiste não. Mas daqui a pouco o próprio Moisés disse, Deus me mate, que eu não aguento esse povo mais não. O que é que desanimava Deus e o que é que desanimava Moisés? A incredulidade do povo. A murmuração do povo. O grupo de música pode vir. Eu vou continuar à noite. A parte 2. Para a parte 2, às 19h30. O povo murmurando. Ei, não pode haver em nós esse perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Aí no capítulo 4, a continuação do capítulo 3. Mas a gente não leu o 3 até o final. Você vai lá e a partir de amanhã você lê Hebreus todinho, medita. Hebreus 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Com eles quem? Ele está fazendo aquela menção ao povo lá. Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, não adianta ouvir a palavra se eu não misturar fé com a palavra. Você está ouvindo a palavra, está todo mundo ouvindo a mesma palavra aqui. Certo? Vai ter gente que vai sair daqui e amanhã vai para o trabalho e vai murmurar. Não aqui não, é alguém que está assistindo pela internet. Não, pela internet não, você também não. Alguém em algum lugar está recebendo uma palavra parecida com essa. Vai chegar amanhã no trabalho e vai murmurar. Da Argentina, algum argentino. Ei, e aí, tem resultados? Ninguém está acompanhando o jogo não, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Não, depois eu vejo. Aleluia. Que a Europa seja abençoada hoje. A Argentina também seja abençoada, o país. Meu irmão, a nossa escolha, o que a gente vai fazer com essa palavra é que vai gerar a mudança na nossa vida ou não. O povo estava no mesmo lugar, sendo guiado pelo mesmo Deus, vendo os milagres do mesmo Deus. E alguns deles estavam murmurando. E outros deles estavam falando, ei, vamos lá, vamos entrar na terra. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra. A gente vai lá, não desiste. Aí Deus disse, eu ouvi tudo. Aqueles que murmuraram não vão entrar. E aqueles que creram vão entrar lá. E aqui o autor de Hebreus, ele está dizendo, ei, a gente não pode deixar que aconteça com a gente a mesma coisa que aconteceu com eles. Porque eles ouviram a palavra, mas não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 3. Deixa o versículo. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, ou seja, isso não é com a gente não. A gente não. Misericórdia. Isso não é conosco. Isso não é para nós. Ele diz, não pode acontecer entre a gente isso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme tem sido assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O que eu jurei na minha ira? Isso foi Deus falando. Menção, mais uma vez, ao Antigo Testamento. Eu disse, olha, eles não vão entrar no meu descanso. Por quê? Por causa da incredulidade. Por causa do perverso coração de incredulidade. Mas nós não. Nós não. Diga, eu não. Comigo não. Eu já estou no descanso. Hoje mesmo. Nós não estamos lutando para entrar no descanso. O descanso é uma pessoa. O descanso é Jesus. E nós já estamos nele.
Mas nós precisamos estar nele com a consciência de onde nós estamos e de em quem nós estamos. Ei, você não foi chamado para gerar resultado com o teu esforço. Você foi chamado para descansar nele, para crer nele, para permanecer no lugar que ele providenciou para mim e para você. Para nós vivermos esse descanso. Ei, que tal pegar essa ansiedade e lançar sobre ele? Ei, que tal pegar esses pesos, tirar e lançar sobre ele? Que tal tentar parar? Quer dizer, que tal parar de tentar fazer na própria força? Existe um lugar de descanso nele. Nesse descanso eu tenho a provisão. Nesse descanso eu tenho a paz. Nesse descanso eu tenho a cura. Eu não preciso nem tentar convencer. Tem gente que está tentando convencer Deus a lhe abençoar. Ei, ele já abençoou. É como está dito aqui. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. A gente está tentando concluir a obra. Mas Deus já concluiu a obra desde antes da fundação do mundo. Ou seja, não é o que eu vou fazer, é o que ele fez desde antes da fundação do mundo. Lembra na fundação que a gente leu no início? A provisão, depois depois o descanso. Isso é uma figura que apontaria para o lugar, depois da restauração, onde nós estaríamos. A provisão, nós no descanso. Deus criou o homem e criou o descanso. Deus criou o homem e colocou no descanso. No Novo Testamento, quando eu recebo Jesus, eu sou colocado no descanso. Eu sou colocado nele. E nele eu tenho a provisão completa. Nele eu tenho saúde completa. Nele eu tenho descanso para minha alma. Nele eu tenho paz na minha casa. Ei, nele não existe depressão. Ele é a cura para a depressão. Ele é a cura para a ansiedade. Ele é a cura para a síndrome do pânico. Ele é a cura para qualquer coisa. E deixa eu te dizer, a cura para qualquer coisa está no descanso dele. Vamos ficar de pé. E no mesmo capítulo 4, versículo 16, vai dizer, por causa disso, né, por causa desse lugar, por causa disso que ele fez, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. O que é misericórdia? Receber misericórdia é eu deixar de receber o mal que eu mereço. Eu fiz alguma coisa errada, tem uma punição. Aí o que é a misericórdia? Tem a punição, mas eu não recebo a punição. Isso é misericórdia. Não receber o mal que eu mereço receber. Se eu acho que Deus está querendo me punir, eu vou chegar junto ao trono da graça com medo. Porque eu chego e disse, eita, meu Deus. Aí tem um bocado de crente, Jeová vai te pegar. Deus vai te pegar. Eu digo isso também, mas eu digo em outro sentido. Deus vai te pegar. Quando Deus pega, meu amigo, é bênção. Ruim é quando o diabo pega. Alguém que não está na palavra e fica suscetível. Oxe, quem está na palavra, o diabo pega não pega nada. O máximo que ele pode fazer é te lançar nos braços do Pai. Mas eu vi gente que morreu tragicamente. Foi para os braços do Pai. Era crente, foi para o braço do Pai. Estava na palavra, o diabo não consegue fazer nada. Então tenha medo de Deus te pegar, não. Aí quando eu entendo o caráter de Deus, eu chego confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. O que é misericórdia? Não receber o mal que eu mereço. O que é graça? Receber o bem que eu não mereço. São duas coisas diferentes. Eu errei, tem uma punição. A punição a ser aplicada. Deus disse, não vou aplicar. Misericórdia. Ou seja, já estou no lucro. Estou na misericórdia, estou no lucro. Estou ou não estou? Tinha um mal para eu receber, eu não vou receber. Aí Deus diz, mas mesmo assim, deixa eu fazer algo. Eu não só não vou dar o mal que ele merece, como eu vou dar o bem que ele não merece. Por quê? Porque Jesus mereceu por ele.
E quando eu olho para ele, eu não vejo ele, eu vejo o sangue de Jesus cobrindo ele. Em Hebreus também fala que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça. Isso é uma figura também de algo que aconteceu no Antigo Testamento, não dá tempo para a gente falar, talvez eu fale mais tarde. Mas o sumo sacerdote representava Deus para o homem e o homem para Deus. Entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus. Ele está dizendo, olha, no Novo Testamento, Jesus é o sumo sacerdote. É esse que fez essa representação. E o sumo sacerdote entrava lá com o sangue de animais que ele tinha matado para cobrir o pecado. De forma que esse sangue inocente cobria o pecado e Deus não olhava para o pecado, olhava para a inocência daquele que morreu no lugar daquele culpado. Ou seja, apontando para Jesus, o inocente que morreu pelo culpado. Aí ele diz, olha, nós temos um sumo sacerdote que se compadece. E esse sumo sacerdote, ele não matou um animal não, ele mesmo morreu por nós. E depois que ele morreu, o véu do templo, esse lugar que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde habitava a presença de Deus, ele se rasgou de cima a baixo. E a presença de Deus que estava presa lá, saiu e invadiu toda a terra. Ou seja, antes era um representante para ir diante de Deus, agora Deus veio habitar dentro de mim e de você. Uau! Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Faça dessa a tua adoração ao Senhor, a tua oração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio de novo
de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Você não precisa ter medo de recair nas mãos dele. Recaio em tua graça. Esse é o melhor lugar. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, aleluia. Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, por esse lugar, Pai. Esse lugar de descanso em Ti, esse lugar de descanso na Tua palavra. Obrigado por essa provisão de descanso para as nossas vidas. Nós queremos nessa noite lançar sobre o Senhor todos os nossos cuidados, todas as nossas preocupações e ansiedades, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Que essa consciência esteja muito forte dentro de cada um de nós. O Senhor cuida de nós. Que não aconteça haver em qualquer de nós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Senhor. Mas que nós estejamos firmes na fé. Que nós estejamos firmes na confiança que temos em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.